6h45. Jornal da CBN. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS, 1º de dezembro. Nesta semana, você que nos acompanha aqui no Jornal da CBN, ouviu uma série de reportagens. HIV, a vida após o diagnóstico. Reportagem produzida pela Denise Ribeiro. O último capítulo que você vai acompanhar agora mostra que o preconceito e a falta de informação continuam, mesmo após os avanços no diagnóstico e no tratamento do HIV, que aliás foram destacados em algumas dessas reportagens. Desde o surgimento da AIDS, lá na década de 1980, os pacientes convivem com discriminações e estigmas. Ouça exemplos de pessoas que enfrentaram a intolerância, enfrentaram a rejeição e encontraram apoio de amigos e familiares. Lucinha Araújo, mãe do cantor Cazuza. O preconceito vai existir enquanto existirem pessoas desinformadas e pessoas que não têm caráter. Esper Calas, infectologista da Faculdade de Medicina da USP. Desmistificar aquele medo e aquela coisa que existiu no passado, você está também diminuindo o preconceito. Bruna Valim vive com HIV há mais de 20 anos. Nossa, vai morrer, olha, falo, querida, acorda, olha pra mim, eu sou bela, sou linda e eu vivo com HIV e é um problema meu e não é seu. Em 3 semanas de produção de conteúdo e depois de dezenas de entrevistas com especialistas e pessoas vivendo com HIV, um assunto sempre vinha à tona: o preconceito. Se o tratamento contra o vírus evoluiu em mais de 30 anos, o preconceito parece que ficou estagnado na década de 80. Salvador Correia sentiu isso na pele. Veio uma culpa muito forte, um medo muito grande de falar para a família, um medo muito grande de que qualquer pessoa na rua que estivesse passando próximo de mim soubesse do resultado. Foi num blog, de forma anônima, que ele expôs o sofrimento durante 4 anos. O livro O Segundo Armário, Diário de um Jovem Soropositivo, só foi assinado depois que os pais dele deixaram bem claro que dariam todo o apoio. Salvador acabou sofrendo preconceito onde menos esperava, no sistema de saúde. Em 3 consultas médicas, ele foi discriminado. Castigo de Deus, começou a falar coisas horrorosas, assim, eu precisando de apoio, eu todo frágil. Eu lembro que eu saí daquela consulta muito mal e desejando não voltar mais. Eu tinha certeza na hora que eu saí dali do consultório que eu não ia mais querer me tratar. Se era para ter uma vida assim, desse jeito, das pessoas me julgando o tempo todo, pensei, eu vou deixar, na hora que tiver que morrer, eu vou morrer. O alicerce de Salvador foi a família, mas, em muitos casos, as pessoas que recebem o diagnóstico não têm esse apoio. O preconceito está associado a julgamentos morais na avaliação do professor da Faculdade de Psicologia da Universidade de Brasília, Mário Ângelo Silva. Hipocrisia, né? Porque as pessoas só passam a aceitar melhor quando tem alguém próximo, na família ou no grupo de amigos, que tem o vírus. A cantora Vanessa Camargo decidiu se engajar contra o preconceito há 2 anos, quando foi convidada para ser embaixadora de boa vontade do UNAIDS. Por ter um público que passa por uma discriminação muito grande, que é o público LGBT, e conviver e ouvir histórias e ver o quanto é uma luta diária contra o preconceito. Então foi uma vontade de quebrar barreiras, falar com as pessoas, trazer consciência, educação. É óbvio que o ideal é cuidar da saúde, se proteger e evitar a infecção pelo vírus. Mas também há um consenso. A vida continua após o diagnóstico. Existe muita vida além do HIV e muita vida com HIV. Não é bom viver com HIV, mas a gente pode pensar em formas de transformar isso em uma grande aprendizagem. Com a sonorização de Cláudio Antônio, de São Paulo, Denise Ribeiro. Nós vivemos, ou boa parte de nós viveu, o início dessa doença. É um total desconhecimento, dezenas e dezenas, mortes em sequência de pessoas, de amigos, de personalidades. Acompanhamos também o início
das grandes campanhas de prevenção pelo mundo, governos engajados, organizações sendo desenvolvidas, todas no sentido de tentar mostrar o que realmente acontecia e como era possível evitar a contaminação pelo vírus HIV. As nossas reportagens, inclusive, trouxeram durante esta semana não só este histórico, mas principalmente como a medicina conseguiu avançar no tratamento deste caso e como é possível, sim, hoje sobreviver com o vírus HIV, algo inimaginável até cerca de alguns anos atrás. Nós falávamos aí de uma doença que começou na década de 80, na década de 90, que era praticamente um atestado de morte quando você recebia lá o diagnóstico de estar contaminado com o vírus HIV. Esse cenário mudou, a ciência avançou. No entanto, essas mesmas reportagens mostraram que nem todo ser humano avançou da mesma maneira e continua olhando com estigma, continua olhando com preconceito e com desrespeito às pessoas que têm o vírus. E isso nós vamos precisar avançar, mas aí não é a ciência, é a educação.